Presidente Trump diz que Ucrânia e Rússia não têm prazo para fechar acordo de paz. Justiça americana ordena a indenização milionária brasileira atingida por trem em New York. Na Flórida, morte de jovem cruzeiro é investigada como homicídio. Essas e outras notícias agora no Brasil News. Boa noite. O presidente Donald Trump recuou do prazo para que a Rússia e a Ucrânia cheguem a um acordo de paz. A bordo do Air Force One, enquanto viajava para a Flórida para o feriado do Dia de Ação de Graças na terça-feira, o presidente disse que negociadores americanos estavam fazendo progressos nas discussões com a Rússia e a Ucrânia, e que Moscou havia concordado com algumas concessões sobre o acordo de paz. Trump disse também que o objetivo é terminar com a guerra onde todos estão cansados de lutar. Vamos ouvir um trecho do que disse o presidente. I don't have a deadline. I just, you know, the deadline for me is when it's over. And I think everybody's tired of fighting at this moment. They're losing too many people. So they're negotiating. They're trying to get it done. You want to have a border? You can't have a border that goes through a highway or a border that goes through the middle of a town. So that doesn't work. So it's a long, complicated process, and very sad because so many people are being killed. E agora você acompanha um giro de notícias pela região de Nova York com a repórter Aletea Rodrigues. A justiça americana determinou que a turista brasileira que desmaiou e caiu no vão do metrô de Nova York em 2016 receba como indenização 82 milhões de dólares, o equivalente a 440 milhões de reais. Na ocasião, Louisa Jetson tinha 21 anos de idade e perdeu um braço e uma perna ao ser atingida por um dos trens do sistema de transporte no Brooklyn. No processo contra a Metropolitan Transportation Authority, a MTA, foi apontada negligência pela falta de barreiras de segurança nas estações que evitariam acidentes. Quase uma década depois, o júri concluiu que a MTA não levou a sério as questões das pessoas que caíam nos trilhos dos trens. No ano passado, um homem também perdeu um braço e uma perna após cair embriagado nos trilhos e ser atingido por um trem. Ele recebeu uma indenização de 40 milhões de dólares. Testes realizados em fórmulas infantis da marca ByHeart mostraram que todos os produtos da empresa podem ter sido contaminados. O alerta aconteceu em meio a um surto de botulismo que deixou dezenas de bebês doentes. Em 36 amostras da fórmula de 3 lotes diferentes, mostraram que 5 delas continham o tipo de bactéria que pode causar uma doença rara e potencialmente fatal. Pelo menos 31 bebês em 15 estados nos Estados Unidos adoeceram após consumirem a fórmula desde o início do surto em agosto. Autoridades esclareceram que a ByHeart recolheu todos os leites infantis do país, mas alertam que alguns produtos permaneceram em algumas prateleiras. Pais e responsáveis devem parar imediatamente de dar a fórmula aos bebês e monitorar as crianças quanto a sintomas, que podem levar até 30 dias para aparecer. E a partir de janeiro, as famílias poderão deduzir até $1.000 por criança menor de 4 anos. A medida quer beneficiar mais de 1,6 milhão de famílias. Os requerentes também poderão deduzir até $330 por criança com mais de 4 anos até os 16 anos de idade. A expansão do crédito dobrará o valor médio do financiamento concedido às famílias de $472 para $943. Os nova-iorquinos elegíveis poderão solicitar o crédito como parte do processo normal de declaração de imposto de renda em 2026. A temporada de declaração do imposto começa no final de janeiro. E centenas de litros de óleo de aquecimento foram bombeados por engano para o porão de uma casa em Massachusetts.
Autoridades do Corpo de Bombeiros afirmam que cerca de 385 galões de óleo foram despejados antes que o motorista da entrega percebesse que não havia tanque. Ainda segundo os bombeiros, a companhia petrolífera simplesmente fez a entrega no endereço errado. A residência teve que ser evacuada por conta da fumaça. O Departamento de Proteção Ambiental do Estado trabalhou rapidamente para garantir que a limpeza fosse feita de maneira adequada. O proprietário esclareceu que mora no prédio com a família há 30 anos e que já não tinha um tanque de óleo há pelo menos 5 anos. A seguir, na Flórida, 4 homens da mesma família são resgatados com vida após 20 horas à deriva em alto mar. As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. O açaí Triunfo é a sua fonte de energia natural e saborosa. Na Flórida, a morte de uma jovem durante um cruzeiro no início do mês é classificada como homicídio. A repórter Lorena Gomes tem as informações. As autoridades confirmaram que a morte de Anna Kepner, encontrada sem vida a bordo de um cruzeiro da Carnival, foi formalmente classificada como homicídio. O laudo diz que a jovem, de 18 anos, morreu por asfixia mecânica, ou seja, alguém bloqueou a respiração dela. Documentos judiciais em uma ação de custódia familiar revelam que o filho da madrasta dela, um adolescente de 16 anos com quem a jovem dividia a cabine, é investigado pelo FBI como principal suspeito. O corpo de Anna Kepner foi encontrado escondido debaixo da cama, envolto em um cobertor e com um colete salva-vidas, segundo relatos de funcionários do navio. O caso aconteceu no dia 7 de novembro, durante uma viagem em família. Até agora, não há acusação formal contra o menor. A investigação continua sob sigilo. E um motorista da empresa de delivery DoorDash foi preso em Cape Coral por dirigir embriagado. Segundo a polícia, Luiz Alane Estrela, de 25 anos, estava com teor alcoólico de 0,15%, quase o dobro do limite legal. Ele tinha uma entrega do aplicativo em andamento quando foi encontrado inconsciente no volante num semáforo. Estrela foi acusado de dirigir sob influência do álcool e de condução com carteira de motorista suspensa. A DoorDash disse que já demitiu o motorista e que a empresa tem política de tolerância zero para embriaguez ao volante. E após a prisão, os oficiais decidiram ir até o cliente para entregar o pedido. E o Departamento de Justiça americano, o DOJ, abriu uma investigação contra o SeaWorld Orlando e o Busch Gardens Tampa Bay após reclamações de pessoas com deficiência. Elas dizem que os parques proibiram o uso de andadores com assento, conhecidos como rollator walkers, que são fundamentais para a locomoção de muitos visitantes. Os parques ofereciam cadeiras de rodas ou veículos elétricos como alternativa, mas esses recursos não são adequados para todos. O DOJ avalia se a prática viola a lei que garante acessibilidade a pessoas com deficiência em espaços públicos. Agora, a empresa responsável pelos parques precisa explicar como vai garantir o acesso de todos os visitantes. E especialistas preveem que quase 82 milhões de americanos viajem no dia de Ação de Graças. A expectativa é do maior movimento já registrado para o feriado.
Na Flórida, mais de 4,5 milhões de residentes deverão pegar a estrada ou viajar para celebrar com a família e amigos. O estado é apontado como principal destino do país para o feriado, com atrações, clima ameno e aeroportos lotados. Os deslocamentos devem provocar trânsito pesado até o fim de semana. As principais rodovias de saída de cidades como Orlando, Miami e Tampa deverão ter filas. A orientação é sair cedo, verificar pneus, combustível e bateria do carro. Quem vai viajar de avião deve chegar com antecedência ao aeroporto, já que as expectativas são de longas filas em inspeção de segurança. E por falar em Thanksgiving, uma família de Clearwater disse ter recebido presente de ação de graças antecipado, após 4 membros da família serem resgatados do mar com vida, após desaparecimento. Os 4 homens da mesma família, com idades entre 18 e 90 anos, foram dados como desaparecidos na noite de segunda-feira, após não voltarem de uma pesca em Clearwater. Eles relataram que o catamarã de pouco mais de 7,5 metros começou a virar quando eles entraram na água. Após 20 horas à deriva, o grupo foi localizado na manhã de terça-feira, a cerca de 40 quilômetros da costa, por uma equipe da Guarda Costeira. Os homens foram resgatados com sinais de hipotermia e desidratação e foram levados para um hospital para serem avaliados. A família disse que o resgate foi um presente antecipado do Dia de Ação de Graças. O Zoológico Nacional de Washington, D.C. anunciou que uma elefanta asiática espera um filhote. A espécie é ameaçada de extinção. A notícia tem causado muita expectativa no Zoológico Nacional de Washington, D.C. Afinal, essa é a primeira gravidez de uma elefanta asiática em 25 anos na instituição. A futura mamãe Nilin deve dar à luz no início de 2026, entre janeiro e março. Ela é monitorada de perto por uma equipe. There's maybe 30 to 50,000 Asian elephants left on Earth, so they're a critically endangered species. Every baby matters. Every effort that we take that helps ensure that there are more on Earth and that every animal that can contribute towards our conservation efforts in the wild are incredibly important. Em abril de 2024, Spike, o elefante macho de 44 anos, acasalou naturalmente com Nilin, a fêmea que tem 12 anos. O período de gestação dos elefantes asiáticos é de 18 a 22 meses em média. Cada nascimento é crucial para essa espécie ameaçada de extinção. Os responsáveis descrevem Nilin como impetuosa, turbulenta e curiosa. E relatam que ela está apaixonada por Spike, que é descrito como tranquilo e calmo. Os elefantes asiáticos são conhecidos por serem extremamente inteligentes, sensíveis e sociáveis. O Zoológico Nacional de Washington, D.C. abriga atualmente 6 elefantes asiáticos, um macho e 5 fêmeas. No próximo bloco, incêndio de grandes proporções em prédios de Hong Kong deixa mortos e feridos. Mimoso traz para sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Salto Alto Podcast, com essa série na América.
Supremo Tribunal Federal acatou a denúncia da PGR e tornou o deputado Eduardo Bolsonaro réu por coação. O julgamento pela primeira turma do STF foi concluída nesta quarta-feira em decisão unânime. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, é acusado de coagir a justiça brasileira no processo que condenou Jair Bolsonaro. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, há provas e indícios de que Eduardo atuou nos Estados Unidos para que sanções fossem impostas a autoridades brasileiras e também tarifas fossem aplicadas contra o país. Um incêndio considerado o mais mortal de Hong Kong deixou dezenas de mortos e mais de 200 desaparecidos em um complexo de prédios. O incêndio se alastrou por 7 prédios residenciais de um complexo habitacional em Hong Kong no meio da tarde e entrou pela madrugada. Autoridades falam em pelo menos 36 mortos, incluindo um bombeiro. Cerca de 30 pessoas foram hospitalizadas e 279 estão desaparecidas. Ainda de acordo com autoridades locais, aproximadamente 4.800 pessoas vivem em cerca de 2.000 apartamentos. Centenas de moradores foram levados para abrigos temporários. Inúmeras equipes de bombeiros, policiais e paramédicos foram mobilizados enquanto as chamas violentas se alastravam rapidamente pelos edifícios. A causa do incêndio será investigada. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas se você quiser rever todas as notícias, vá no nosso canal no YouTube. Tenha um bom feriado, Happy Thanksgiving e boa noite.